Êxodo, capítulo 1. Os descendentes de Jacó no Egito. Agora estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada homem entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as almas, pois, que saíram dos lombos de Jacó, foram 70 almas, porém José já estava no Egito. E José morreu, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e tornaram-se grandemente fortes, e a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Por isso, designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam, e por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor, e tornaram a sua vida amarga com dura escravidão, com argamassa e tijolos, e em todos os tipos de serviço no campo, em todo o seu serviço em que os faziam servir era com rigor. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra Puá. E ele disse: Quando fizerdes o trabalho de parteira às mulheres hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, havereis de matá-lo, mas se for filha, ela deverá viver. Mas as parteiras temiam a Deus, e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes esta coisa e salvastes os meninos, deixando-os viver? E as parteiras disseram a Faraó: Porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes, e já deram à luz antes que as parteiras cheguem. Por isso Deus agiu bem com as parteiras, e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. E aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu casas. Faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo: Todo filho que é nascido deveis lançar ao rio, e toda filha preservareis com vida. Capítulo 2. O nascimento de Moisés. E foi um homem da casa de Levi, e tomou por esposa uma filha de Levi. E a mulher concebeu, e deu à luz um filho, e quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos, e a revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela, e ela a colocou nos juncos à beira do rio. E sua irmã ficou à distância, para saber o que lhe seria feito. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. E tendo-a aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava, e ela teve compaixão dele, e disse: Esta é uma das crianças dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Devo ir até lá e chamar uma ama das mulheres dos hebreus, para que amamente o menino para ti? E a filha de Faraó lhe disse: Vai. E a serva foi, e chamou a mãe do menino. E a filha de Faraó lhe disse: Toma este menino e amamenta-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu, e ela o levou à filha de Faraó, e ele se tornou seu filho. E ela chamou seu nome Moisés, e disse: Porque eu o tirei da água. E aconteceu naqueles dias, quando Moisés havia crescido, que ele saiu a seus irmãos e viu as suas cargas, e ele viu um egípcio ferir um hebreu, um de seus irmãos. E ele olhou para um lado e para o outro, e quando viu que não havia nenhum homem, matou o egípcio e o escondeu na areia. E quando saiu no segundo dia,
eis que 2 homens dos hebreus estavam contendendo, e ele disse ao que fazia a injustiça: Por que feres a teu companheiro? E ele disse: Quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? Intentas matar-me como mataste o egípcio? E Moisés temeu, e disse: Certamente este negócio já é conhecido. Então, quando Faraó soube disso, tentou matar Moisés. Mas Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian, e se assentou junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas vieram e tiraram água e encheram seus bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram, mas Moisés se levantou e as ajudou, e deu de beber ao rebanho. E quando elas vieram a Reuel, seu pai, ele disse: Por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas disseram: Um egípcio nos libertou da mão dos pastores e também tirou água suficiente para nós, e deu de beber ao rebanho. E ele disse às suas filhas: E onde ele está? Por que vocês deixaram o homem partir? Chamem-no, para que coma pão. E Moisés ficou contente em habitar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zipora. E ela lhe deu um filho, e ele chamou seu nome Gerson, pois ele disse: Fui estrangeiro em uma terra estranha. E aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu, e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e eles clamaram, e o seu grito subiu a Deus por causa da servidão. E Deus ouviu seus gemidos, e Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. E Deus olhou para os filhos de Israel, e Deus atentou para eles. Capítulo 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto, e chegou ao monte de Deus, até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: Eu vou virar agora de lado, e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés! E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Não te aproximes até aqui. Tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: Certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra, para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus: Quem sou eu para que vá a Faraó, e para que tire os filhos de Israel do Egito? E ele disse: Certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E ele disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome para sempre,
e este é meu memorial para todas as gerações. Vai e ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Eu certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito, e tenho dito: Eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos heveus, e dos jebuseus, para uma terra que mana leite e mel. E eles ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito, e lhe direis: O Senhor Deus dos Hebreus se encontrou conosco, e agora deixa-nos ir, te suplicamos, 3 dias de jornada para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. E eu tenho certeza de que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma mão poderosa. E eu estenderei a minha mão, e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles, e depois disso ele vos deixará ir. E eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios, e acontecerá que quando fordes, não ireis vazios. Mas cada mulher pedirá de sua vizinha, e da que estiver hospedada em sua casa, joias de prata, e joias de ouro, e vestes, e as poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Capítulo 4. Deus concede poderes a Moisés. E respondeu Moisés e disse: Mas eis que eles não crerão em mim, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. E disse-lhe o Senhor: O que há na tua mão? E ele disse: Um cajado. E ele disse: Lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e se tornou uma serpente, e Moisés fugiu dela. E o Senhor disse a Moisés: Estenda a tua mão, e toma-a pela cauda. E ele estendeu a sua mão, e a pegou, e ela se tornou um cajado em sua mão. Para que eles creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse mais o Senhor a Moisés: Põe agora a tua mão no peito. E ele pôs a mão no peito, e quando a tirou, eis que a sua mão estava leprosa como neve. E disse: Põe tua mão no peito de novo. E ele novamente pôs a mão no peito, e quando a tirou do peito, eis que se tornara como sua outra carne. E acontecerá que se eles não crerem em ti, nem derem ouvidos à voz do primeiro sinal, então eles crerão na voz do segundo sinal. E acontecerá que se eles também não crerem nesses 2 sinais, nem derem ouvidos à tua voz, então tomarás da água do rio e a derramarás sobre a terra seca, e a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra seca. E disse Moisés ao Senhor: Ó meu Senhor, eu não sou eloquente, nem até agora, nem desde que falaste ao teu servo, mas sou lento de fala, e de uma língua lenta. E o Senhor lhe disse: Quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, o cego, o que vê ou o que cego? Não fiz eu, o Senhor? Portanto, vai, e eu serei com tua boca, e te ensinarei o que dirás. E ele disse: Ó meu Senhor, envia, rogo-te, pela tua mão aquele a quem enviarás. E a ira do Senhor se acendeu contra Moisés, e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Sei que ele pode falar bem, e eis que ele está vindo para te encontrar, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu falarás a ele, e colocarás palavras em sua boca, e eu serei com tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. E ele será teu porta-voz ao povo, e assim ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. E tomarás este cajado em tuas mãos, com o qual farás sinais. E Moisés partiu e voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, rogo-te, e voltar a meus irmãos que estão no Egito, e ver se ainda vivem. E Jetro disse a Moisés: Vai em paz. E disse o Senhor a Moisés em Midian: Vai, volta ao Egito, pois estão mortos todos os homens que procuravam tirar-te a vida. E Moisés tomou sua esposa e seus filhos, e os colocou sobre um jumento, e voltou à terra do Egito, e Moisés tomou o cajado de Deus em sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando tu voltares ao Egito,
Procure fazer diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto em tua mão, mas eu vou endurecer seu coração para que ele não deixe o povo ir. E tu dirás a Faraó: assim diz o Senhor: Israel é meu filho, o meu primogênito. E eu te digo: deixa meu filho ir, para que me sirva. E se te recusares a deixá-lo ir, eis que matarei teu filho, o teu primogênito. E aconteceu que, ao caminho, em uma estalagem, o Senhor se encontrou com ele e procurou matá-lo. Então Zípora tomou uma pedra afiada e cortou o prepúcio de seu filho e o lançou aos seus pés, e disse: certamente és esposo sanguinário para mim. Então ele o deixou ir. Então ela disse: um esposo sanguinário és, por causa da circuncisão. E o Senhor disse a Arão: vai ao deserto para te encontrares com Moisés. E ele foi, e o encontrou no monte de Deus, e o beijou. E disse Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara, e todos os sinais que lhe ordenara. E Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor havia falado a Moisés, e fez os sinais à vista do povo. E o povo creu, e quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e que ele havia visto a sua aflição, então curvaram sua cabeça e adoraram.